Olá você que nos assiste, agradecemos pela audiência, TV Comunitária, Canal 6 da NET, transmitindo também tvcomunitaria.com. O Núcleo Educação e Cultura quer te saudar, Manuel Cancela, e já agradecemos pelo comparecer aqui, aceitar nosso convite. Manuel Cancela, nós temos você como verdadeiramente um editorialista aqui nosso. E nesse mês de março, tem umas novidades quentes aí. Nós fomos talvez o único programa de TV, né, que fala direto para o grande público, as mídias sociais, é bem verdade, trouxeram, que comentou a prisão sem provas, baseada em delações do prefeito de Niterói, eleito pelo povo, né, e sem direito de defesa. E agora a gente vê a notícia aí que ele estará sendo solto, ou já está em liberdade nessa hora. Eu queria que você comentasse isso, porque realmente é alguma coisa para a gente, não vou dizer ficar alegre, mas a gente ter, por parte do que houve com ele, já ter um desagravo. Ele solto, ele tomando posse de novo na sua gestão, para a sua gestão. Eu parabenizo a TV Comunitária do Rio de Janeiro, na pessoa do seu presidente, Francisco Soriano. E você é diretor também da TV Comunitária. Sou diretor também, muita responsabilidade. Foi a única emissora que eu vi, eu não vi outra televisão, fazer uma defesa do Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, enquanto um cidadão. Qual partido? Do PDT. Porque o Rodrigo Neves ele foi preso através de uma delação premiada, né, vinda de um empresário bandido, né, que, para diminuir sua pena, acusou o Rodrigo Neves, e ele foi preso em sua casa. Uma violência muito grande feita pela Lava Jato. Isso tem que ser denunciado, porque é uma prática da Lava Jato prender as pessoas através da delação premiada. E o que é a delação premiada? É uma pessoa que está condenada pela operação, como é o caso do Léo Pinheiro, como é o caso dos transportes de Niterói. Ele vai lá para diminuir sua pena, eu vou colaborar com a justiça. Aí digo, o fulano, no caso desse Rodrigo Neves, levava propina na questão das passagens dos estudantes. Eu achei aquilo ali de uma violência muito grande e trouxe para cá, com a concordância aqui da emissora, do seu presidente, e nós, acho que em mais de um programa a gente levantou essa tese. Eu não vi isso em nenhum outro lugar. E a gente fica muito feliz que hoje o Rodrigo Neves esteja livre, junto com a sua família, com as suas filhinhas, né? E assumindo de novo, assumiu a Prefeitura de Niterói. Então a gente fica muito feliz. Nós não fizemos mais do que a nossa obrigação, mas fica aí uma chamada de atenção às mídias, às autoridades, a todas as pessoas de bem desse país. A gente não pode se calar diante de uma violência dessa. É por isso, Soriano, que eu, quando fui intimado 2 vezes pelo Moro, eu faço questão de dizer que eu fui intimado por opinião, né? O Moro pediu o Ministério Público para me intimar como se eu tivesse feito ofensas ao funcionário público, no caso, o juiz Moro. Então, eu não fui intimado 2 vezes por corrupção. Mas quando uma pessoa, como o Rodrigo Neves, sofreu o que ele sofreu, as pessoas começam a achar, o cara roubou mesmo. Peraí, gente, o processo tem um processo legal, tem uma delação, tá bom, pega aquela delação e vai ter que ser provado. Então, parabéns aí à TV Comunitária, parabéns, Soriano, e nós não fizemos mais do que a nossa obrigação, né? E o Rodrigo Neves está livre, graças a Deus. Olha, Manel, eu queria só levantar essa questão com o nosso telespectador querido, que o Nestor Severo, na sua delação premiada, ele fala em propinas de 100 milhões em vendas de refinaria, compra de refinaria na Argentina, e ao PSDB, aos tucanos. E nenhum tucano foi preso por conta disso. O tesoureiro do tucano, o tesoureiro do DEM, aliás,
eu queria entrar novamente nesse aspecto aí dos dois policiais, ex-policiais, né, da PM que estão presos, mas ressaltar isso, que até mesmo com relação ao tratamento das delações, isso está, se você digitar, né, nosso querido telespectador aí no Google, Nestor Severo acusa PSDB de receber 6 bilhões quanto da compra da refinaria Santa Fé, lá na Argentina. E 2 pesos, 2 medidas, ou muitos pesos, muitas medidas, né? É o que tem se visto. O Aécio Neves é recordista em denúncias na Lava Jato, ele é o grande recordista, tucano, e nunca foi incomodado pela Lava Jato, Aécio Neves. Fernando Henrique foi várias vezes denunciado, inclusive com seu filho em corrupção na Petrobras. Fernando Henrique tem indício de enriquecimento ilícito, tem apartamento em Paris, Nova York, fazenda no Brasil com aeroporto, também nunca foi. Muito gado! Nunca foi incomodado pela Lava Jato. Então, tudo isso que nós estamos falando está no Google, ninguém aqui está inventando, mas se botaram no Google, que Fernando Henrique tem apartamento em Paris, Nova York, fazenda, está lá, né? Então, isso aí, e com um deboche, o Aécio Neves ainda cobra arrependimento do Lula, que está preso sem provas, mas com convicção do Dallagnol. Hoje eu escrevi um artigo, já estou me antecipando. Esse Dallagnol é muito pobrezinho, né? Porque ele comprou 2 casas populares aí, né? Vamos relembrar essa história, né? Terrível isso. Deltan Dallagnol, o homem das convicções. Foi ele que denunciou o Lula sem provas, mas com convicção. Dallagnol, ele tem casa perto da onde ele labuta, de onde ele trabalha, recebe auxílio moradia e comprou 2 casas, Minha Casa Minha Vida, 2 unidades. Nem não foi para morar, foi para especular. Aí eu fico analisando, Francisco Soriano, o que ele botou lá no cadastro para obter as casas. Ele botou que ele ganha mais de 70 mil, que pelo que a gente saiba, as casas do Minha Casa Minha Vida é para pessoas de baixa renda, sem teto e de baixa renda. Como é que ele conseguiu? Então esse é o homem das convicções, né? Eu queria falar que hoje eu vou botar um artigo no meu blog, parafraseando o Dallagnol, que eu, sem provas, mas com convicção, eu acho que o Bolsonaro é o mandante do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Agora, por outro lado também, ninguém pode ser preso, ninguém pode ser denunciado, condenado, nem preso pela convicção de ninguém, nem de um procurador, nem de um juiz. O processo tem um ritmo legal. Agora, o Bolsonaro, ele mora na mesma rua que o pseudo assassino da Marielle, que está preso, mora no mesmo condomínio. A filha desse pseudo assassino namorou a filha do Bolsonaro. Bolsonaro era um pretenso sogro já dele. Pretenso sogro. E Bolsonaro já está dizendo que nem conhece o cara. Já disse isso na imprensa. Agora, o Bolsonaro tem fotografia do Bolsonaro com o cara. Muitas. Né? Muitas. Agora, tudo isso, essas convicções, essas deduções, ela não pode ser definitiva. O Bolsonaro tem que ter o direito de se defender. Agora, é muita coincidência. Ele morar no mesmo condomínio, a filha dele ter namorado o filho dele, o jovem que não é parlamentar, ter namorado a filha do Renan, como é o nome dele? Renan? Ronier. Então é muita coincidência junta, né? E por outro lado, eu estava também conversando com o Soriano, o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, propôs na Alerj, está no Google, que uma lei para legalizar as milícias.
Flávio Bolsonaro, quando era deputado. Flávio Bolsonaro deu a maior comenda da Alerj a 2 milicianos. Entregaram na cadeia. Entregou na cadeia. O Bolsonaro, se eu não me engano, na Bahia... Você está falando já do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele disse que... Na tribuna do Congresso, né? Na tribuna do Congresso, ele elogiou os milicianos, na tribuna do Congresso, elogiou os milicianos e disse, citando um caso da Bahia, ele falou, esses milicianos são muito bem-vindos para o Rio de Janeiro. Grupos de extermínio. São muito bem-vindos para o Rio de Janeiro. Então, a dedução, o pessoal fez no carnaval na rua, né? Com a marchinha que foi cantada em vários lugares, dizendo, doutor, eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano. Quem está dizendo isso é o povo nas ruas. Então, eu acho que essa questão de sem provas, mas com convicção, a sociedade tem que discutir isso, né? Eu particularmente acredito que você também não concorde que ninguém seja preso sem provas, mas com convicção de quem quer que seja. E tem um ex-presidente da República que está preso por causa disso. Está preso, sem prova, mas com convicção, e através de uma delação premiada, mentirosa, a delação premiada do Léo Pinheiro, o executivo da OAS, que disse que a reforma do Triplex Guarujá foi feita luxuosa. Parece que isso já na terceira delação. Ele, antes de falar do Lula, as delações não eram aceitas. Tem que falar, nós interessamos é o PT. Então ele disse que a reforma foi feita a pedido do Lula, né, que em troca o Lula daria vantagens ilícitas para ele, para o Léo Pinheiro da OAS na Petrobras. Só que, por sorte nossa, né, por questão de justiça, da verdade, o MTST fez uma ocupação lá no Triplex de Guarujá. E fez por quê? Não, se o apartamento é do Lula, é nosso. E eles invadiram, botaram faixa. Quando chegou lá, o Triplex é chinfrim, não tem nada de luxo, né? E além do MTST... Não tinha obra nenhuma. Não tinha obra nenhuma. Além do MTST, foi lá também um bancário. Está no Google, tudo isso está no Google. Falei, mas que luxuoso, aqui não tem nada de luxuoso. Entendeu? E o site R7, se eu não me engano é da Record, R7 não é da Record? É da Record. Ele botou fotos luxuosas. Se você olhar o Triplex, falou, cacete, isso é coisa de primeiro mundo. Quando saiu a denúncia de que a reforma era falsa do MTST e do bancário baiano que foi conhecer o Triplex, falou que não tem porra nenhuma. O que o R7 fez? Tirou da página eletrônica deles as fotos, mas ainda existe. Se você procurar R7, reforma luxuosa do Triplex em Guarujá, você vai ver. E o Lula está preso. Fotos e vídeos provam que não existiu reforma nenhuma. E o pior, a Lava Jato nunca provou que o Lula seja o proprietário do Triplex de Guarujá. Nunca mostrou a escritura ou qualquer documento hábil que ligasse o ex-presidente Lula ao Triplex. O Lula está preso, gente. Então a gente tem que fazer esse debate. Está preso porque era, do ponto de vista de Ibope da vida, o ganharia em primeiro turno. Segundo o Ibope, ganhava em primeiro turno. Foi preso para Bolsonaro poder se eleger. Foi preso pelo juiz Sérgio Moro, que depois da vitória de Bolsonaro se transformou, há quem diga que foi por serviço prestado, virou ministro da Justiça. Mas então, acho que a gente tinha que voltar na questão dos dois presos pseudos aí, assassinos da Marielle. Eu fiquei muito chateado, Solano. Você me ligou, Francisco Solano ligou para minha casa e falou, olha aí da Globo que está passando a entrevista coletiva. Eu corri. Lembra disso que você me falou? Aí estou lá, quem é que está coordenando a entrevista? É o governador, o Wilson
Witzel. Witzel. Caramba! Aí tá lá o delegado, vários delegados, aí começaram a explicar como é que foi a questão, Eu olhei e falei, pô, caramba, é muita hipocrisia, né, do governador. Esse governador, Wilson Witzel, ele estava no ato quando foi rasgada a placa da Marielle Franco, em homenagem a ela, uma placa de rua. Ele estava no ato. Se você buscar no Google, está lá. Ele rasgando. Como é que ele tem coragem de depois tentar se promover em cima do assassinato da Marielle e do motorista também, que era um jovem, né, o Anderson Gomes, que era um jovem, né, foi assassinado. Por agora a gente descobriu que é um cara profissional. Ele foi em segurança de bicheiro, não é qualquer um, e ele é dizem que é um exímio atirador dele, né? E ele tinha guardado na casa de um advogado 117 fuzil top de linha, dos mais modernos do mundo, né? Aí eu estou muito desconfiado, por isso que eu estou falando a máxima da Lagnol. Eu não tenho prova, mas convicção que Bolsonaro é um mandante do assassinato da Marielle. Mas quem sou eu? Sou eu em minhas convicções. Eu acho que ele tem que ter direito à plena defesa, um amplo direito de defesa, tudo isso, mas eu não posso deixar de pensar nisso, né? Agora, o governador, primeiro que eu achei muito hipocrisia dele se apresentar na coletiva, já que ele tinha participado de um ato que rasgou a placa da Marielle. E eu percebi, e muita gente já está percebendo, que eles estão querendo levar o caso para como se fosse o assassinato da Marielle, fosse uma questão de ódio, fosse uma questão que o assassino matou ela por ódio próprio e foi lá. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que aquilo ali tem um mandante e a gente tem que chegar até esse mandante. Ninguém pode afirmar que é o Bolsonaro, mas ele é um dos suspeitos. Manuel, eu vou falar também, enquanto economista. Nós, em economia, quando a gente desenvolve um projeto, a gente quer saber quem vai financiar, né? As fontes. Como é que você vai conseguir recursos para implementar aquele projeto? Do mesmo jeito, matar uma vereadora na capital política do Brasil, que na verdade é Rio de Janeiro, né? Não é brincadeira, que é uma caixa de ressonância. Já houve quem dissesse que se aqui, o Rio de Janeiro, se o Brasil hoje, devido à gravidade da situação econômica, financeira e de violência, é um barril de pólvora, o pavio estaria no Rio de Janeiro, né? O pavio está aqui. E uma caixa de ressonância fantástica. Então, eu queria voltar aqui a quem financia. Essa pergunta que você faz, que não quer calar, está na boca de todo o povo brasileiro, a ponta até de Bolsonaro, não, realmente tem que ver que se tem um mentor, né? Não, mas não basta só esse mentor. Quem financiou isso daí? Não só por quem está por trás, mas tem um grupo econômico que está por trás, por exemplo, na prisão de Lula. Por exemplo, os americanos estavam satisfeitos com a política econômica de Lula e de Dilma com relação à não entrega do petróleo nacional, à não entrega das nossas águas, à não entrega da base de Alcântara, à não assinatura de ALCA, né, que a gente propunha fazer um mercado em comum com os Estados Unidos. A gente entraria com a cara, né? Eles com a cara e a gente com outra coisa. Então, Manuel, só complementando você... Não, para reforçar o que você está falando, eu acho que essa visão econômica é muito importante, quando eu vinha caminhando para cá, me pensou. Primeiro que no governo Lula, o Brasil atingiu, através do seu PIB, a 6ª economia do mundo, passando a Inglaterra. Com certeza que as grandes nações do mundo se sentiam ameaçadas pelo Brasil, né? E modéstia não é por ser brasileiro. O Brasil chegou à 6ª economia do mundo e hoje, se continuasse na mão de um governo popular, a gente já estaria
em terceiro. Por quê? Não é porque eu acho, gente, porque o Brasil tem petróleo, tem outras fontes de energia, tem água, tem 3 safras por ano por ser um país tropical, né? De dimensões continentais. Então o Brasil, um governo como o Donald Trump se sentiu ameaçado pelo Brasil. E a liderança que o Brasil tem no nosso continente. Com 2 centenas de milhões de habitantes. E eu estava pensando... Já habitamos o nosso país. Porque isso é um fator importante. Por exemplo, uma guerra entre Irã e Iraque, o Iraque não teria, se ganhasse do Irã, população para ocupar. Então o Brasil hoje tem população para ocupar-se, para não entregar, né? Ocupar para não entregar. E outra coisa, senhora, nos governos do PT, eu estou falando do PT porque foram os governos dele, isso que eles querem apagar da história. Forças. Então, eles dizem que foi uma roubalheira, que era uma quadrilha que roubaram o Brasil, né? Os governos do PT. Agora, nos governos do PT, além do Brasil ter sido a 6ª economia do mundo, o Brasil era o 2º parque de obras do mundo, só perdia para a China. Só perdia para a China, era obra para tudo quanto é lado, de hidrelétricas, da transposição do São Francisco, as 2 refinarias que nos daria autossuficiência e refino, do Ceará e do Maranhão, enfim, obras. E o Brasil tinha dinheiro para tocar essas obras. Com isso aí, a gente, no governo Lula, se chegou ao pleno emprego. Então, na verdade, eu pergunto, e hoje? Eles dizem que no governo do PT foi uma roubalheira. Hoje a gente percebe... E eles nunca conseguiram provar a roubalheira dos governos do PT. Escuta só, me acompanhe, por favor. O Lula era o cabeça dessa história toda. E o Lula foi investigado durante 3 anos pela Lava Jato. Usaram Polícia Federal, Ministério Público, mídia, dinheiro a rodo. E não foi eu que disse, não. Foi o Deltan Dallagnol, ao vivo na Globo, disse que não tinha provas, só convicção de que o Lula era o comandante da roubalheira. Então, depois de 3 anos ele disse isso. Então, que roubalheira foi essa? Agora, hoje, a gente vê que a gente está sendo roubado, aí não tem obras, não tem emprego, não tem concurso público, né? Não tem dinheiro, só para ter ideia, o bombeiro de Brumadinho está com salário parcelado, né? Então, tem em vários estados e municípios que o pessoal está sem salário, com salário parcelado. Então, e a roubalheira, só para você ter ideia, no governo Bolsonaro, cerca da metade dos ministros estão envolvidos com um problema na justiça, né? O chefe da Casa Civil, o Nix Lorenzoni, ele é réu confesso de Caixa 2. Né? O partido base do Bolsonaro, que é o PSL, é o conhecido chamado Laranjal, né? Eles disseram na eleição que a eleição eles fizeram com quase nenhum dinheiro. Foi agora através dos laranjas, de pessoas que receberam 200 mil reais, o senhor está fazendo a campanha, e teve 200 votos, e recebeu 200 mil reais. É o voto mais caro. O voto mais caro do mundo. Então, quer dizer que hoje a gente tem um Brasil descendo o despenhadeiro, não temos emprego, e a roubalheira está aí, né? Mas eu quero que você fale do nosso núcleo sindical. Nós temos 4 minutos aí pela frente sobre reforma da Previdência, que tem ali uma coisa escrachante. É decretada por essa proposta de reforma a escravidão no Brasil, porque você prevê que você vai pagar para os velhinhos meio salário mínimo. 400 reais. Então, por favor, o como deter e suas palavras aí. É muito difícil, é uma tarefa difícil, porque quem está por trás da reforma da Previdência são os banqueiros, principalmente os grandes empresários, né? Como alguém já disse, decreta logo a escravidão privadas, né? Volta logo a escravidão, né? Então, a reforma da Previdência que eles vão fazer no Brasil é aos moldes do Chile, onde o Paulo Guedes, que era um Chicago Boy, eram os estudantes na década de 70, 80, que se formaram em Chicago, que eram ultra neoliberais.
E esse ministro nosso da Economia, que está fazendo a reforma da Previdência, ele foi formado lá em Chicago e foi para o Chile do Pinochet, e lá só conseguiram implantar essa reforma maligna porque era uma ditadura. O Chile foi o país que mais matou militantes que se colocavam contra essas reformas, e dentre elas a reforma da Previdência. Né? Então, lá na reforma da Previdência do Chile, 95% dos aposentados ganham R$600 por mês. Você imagina, R$600. É o país que tem o maior índice de suicídios de aposentados. E o Paulo Guedes diz que o Chile de Pinochet é uma Suíça e que o Chile está voando. E se você buscar no Google também, né, na visão dos banqueiros e dos grandes empresários, a Previdência do Chile é a 8ª melhor estabelecida, reforma estabelecida do mundo, a do Chile. Porque eles não levam em consideração o ser humano, Sônia. Essa conclusão eu cheguei. As suas previdências privadas. Não, então, o que eles fazem? Para os velhinhos do Chile lá, R$600, 90 e poucos %. Para o Brasil, essa turma que ganha um salário mínimo, vai ganhar meio salário mínimo. Né? E uma parte do que a gente vai pagar na Previdência, se passar a reforma deles, vai ser muito difícil barrar, porque eles vão fazer uma lavagem cerebral. Vai ter uma propaganda milionária para dizer, se não fizer a reforma, o funcionário público não vai receber salário. Mas o funcionário público, o bombeirinho lá de Brumadinho, já não está recebendo. Aqui no Rio de Janeiro, nós somos testemunha, os bombeiros, polícia militar ficaram sem salário e vai voltar novamente, porque continua a tal PEC da morte que por 20 anos não pode investir. Né? Então, nós temos que barrar essa reforma da Previdência, mas não é uma tarefa fácil. Porque eles vão começar a dizer, olha, se não fizer reforma, como o Silvio Santos já disse no passado... Precisamos de muita união. Muita união vai desmascarar isso. E por outro lado, os banqueiros estão de olho, né? Por quê? Se é aposentado, como no Chile, ganha R$600 por mês, mais de 90%, tem a previdência privada dos bancos, que é para onde vai os profissionais liberais, principalmente, as pessoas que ganham um salário mais alto, vão comprar dos bancos a sua aposentadoria, que também não tem nenhuma garantia, porque eu digo que aqui no Brasil, quem tem um cabelo branco ou careca, sabe que as experiências deram tudo com os burros na água, né? Do próprio Silvio Santos, que fica rindo na televisão, com a Aposentec, que não pagou a aposentadoria de ninguém, da KPM, da GBOX, de várias aposentadorias, de militares que receberam o dinheiro do trabalhador, não pagaram, não aconteceu nada com eles. Então a gente tem que barrar a reforma da Previdência, porque na verdade ela é para acabar com a aposentadoria do trabalhador. Eu só diria, Manel, que enquanto tiver pessoas com seu desassombro, a reforma não passará e o Brasil não será entregue e nenhum direito a menos. Com certeza. Muito obrigado. Estamos juntos, obrigado a você. Ninguém larga a mão de ninguém. Isso aí. E você que nos assistiu, obrigado. TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcomunitaria.com. Muito obrigado.